Eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. É um motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos para glorificar o Eterno. Glorificar o Deus Criador, o sustentador. Acho que acabou aqui. Que é o Pai Eterno, aquele que desde a sua eternidade já conhecia cada um de vocês. Essa mensagem de hoje, ela mexeu muito comigo, porque a gente percebe o quantas coisas, muitas das vezes nós somos enredados, são costumes nossos, manias, são pensamentos, são decisões que muitas das vezes não corroboram com aquilo que Deus de fato quer fazer. E o tema escolhido para essa mensagem, ele foi extraído do livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo traz algumas considerações para que nós possamos refletir. Na verdade, essa mensagem de hoje, ela é uma mensagem histórica, é uma mensagem que trará um crescimento espiritual, é uma mensagem que falou ao meu coração e com certeza irá falar ao coração da igreja. E o tema é a igreja escolhida. Quem é a igreja escolhida? A igreja escolhida somos cada um de nós. Mas essa igreja escolhida, ela precisa estar alinhada, solidificada, e ela estará alinhada com Cristo Jesus. As nossas vidas estão em sintonia com o nosso Senhor e Salvador. E nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do Efésios 1, a partir do 1. Muito obrigado, irmão. Vamos lermos juntos, meus irmãos. Irmãos, não em reverência a mim, miserável pecador que sou, mas em reverência a palavra de Deus, que ilumina os nossos corações. Possamos ficar de pé, por favor? Nós vamos ler do 1 ao 5. Todos juntos. Paulo, de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus. Dito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou todas as bênçãos espirituais, os lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos destinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Fechemos nossos olhos mais uma vez. Pai amado, Pai querido, nessa linda manhã ensolarada, quente, nós queremos exaltar ao Senhor. Assim como João, no capítulo 3, no versículo 30, ele relata, Senhor Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu coloco essa oração de João na minha vida, Senhor Deus.
Ó, Senhor Deus, ilumina, Senhor Deus, os meus pensamentos, a minha voz. Ilumina, Senhor Deus, a palavra. Que essa manhã, Senhor Deus, a tua palavra, que é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, ela venha penetrar no seio, no centro dos nossos corações, na nossa mente, no nosso espírito, para que nós possamos, Senhor Deus, iluminado pelo conhecimento de Cristo Jesus, através da vida dos apóstolos e dos profetas, nós possamos ter o discernimento, nós possamos entender a dimensão do teu amor para conosco, para com a humanidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Possamos assentar. Aqui, meus irmãos, eu vou ler um pouco mais rápido, que eu vou fazer uma breve introdução histórica, mas nós veremos aqui o seguinte: Paulo está preso, está sobre a guarda pretoriana, está encarcerado. E aqui essa epístola, não só de Efésios, mas as epístolas de Filipenses, Colossenses e Filemão, elas são relatadas como as cartas ou as epístolas pastorais. E Paulo, ele se coloca agora como prisioneiro. No versículo 3, no capítulo 3 de Efésios 1, ele diz: por essa causa, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, Paulo agora está ali, literalmente, alicerçado em Cristo Jesus. Nós sabemos que Paulo, doutor da lei, fariseu, ele tinha uma solidificação na palavra, na lei. E ele era rígido, e ele era zeloso, e ele era fervoroso com a palavra do Eterno. E por isso, ele queria, na verdade, converter as pessoas. Coisa que nós sabemos que essa conversão, ela é da pessoa do Espírito Santo de Deus. Domingo, o pastor pregou sobre isso pela manhã. É aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui nós vemos então Paulo agora ter um encontro a caminho de Damasco com Jesus, e esse encontro faz a diferença na vida de Paulo, de Saulo, que é trocado para Paulo. Aqui nós vemos que aquele encontro na vida de Saulo, Paulo, ele agora entende que Cristo Jesus é o seu Senhor e Salvador. E ele passa algum tempo cego, ele recupera a sua visão, ele passa algum tempo fora. Creio eu que aquele tempo que ele passa fora, cerca de 14 anos, ele entra em oração, ele entra através da meditação da palavra, mas ele entra na dimensão que eu chamo de a contemplação. Ele contempla Cristo. Então ele é os últimos dos apóstolos que existiam. E agora Paulo, ele se vê como suficiente. Cristo é suficiente na minha vida. Ele traz esse entendimento. Então Paulo agora, ele se dedica a diversas viagens missionárias, porque ele entendia que no seu tempo era necessário um investimento para servir a Cristo, para anunciar o evangelho, que é a boa notícia. E esse evangelho, ele está perdurando por todos esses anos, por todas essas décadas. E Paulo, ele compreende essa dimensão. Ele se esforça, ele busca, ele se guarda, e ele busca no Senhor. Quando Paulo, ele trabalha nessa dimensão de buscar a presença do Senhor, ele começa a fazer algo diferente na sua vida. Ele agora é um homem de fé, é um homem de esperança, mas ele é um homem apaixonado por Jesus. E quando um homem e uma mulher é apaixonado por Jesus,
ele entra numa esfera de dependência, de intimidade, porque ele sabe daquele que o arregimentou. E acontece coisas na vida de Paulo. Lá em Atos capítulo 19, a partir do versículo 8, nós vemos que há um relato onde que Paulo agora, com aquela palavra da verdade, aquela palavra de fé, aquela palavra de amor, ela agora começa a entrar, ele começa a frequentar a sinagoga, onde ele começa a falar ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ele começa agora a proclamar. É o querigma de Deus. É falar das boas novas. E ele começa a levar essa palavra de fé, de esperança, de amor, para aquele povo que estava, o quê? Distante da vontade de Deus. Estava padecendo em pecado, em dissolução, em intriga, em fofocas, em mentiras. Pelo lado você tinha os judeus, pelo lado você tinha os gentios. Os judeus eram doutor da lei, e eles eram separados dos gentios. E os gentios, ele fazia o quê? Eles adoravam a deuses, a ídolos. Então havia uma separação muito grande. Mas Paulo, ele caminhando não sobre a sua força, porque para fazer a obra do Senhor, precisa de dependência. Precisa de dependência do Senhor. Precisa que a boa mão do Senhor esteja trazendo o quê? Revestimento na vida do cristão. E Paulo, ele compreende essa dimensão. Aí Paulo começa o quê? Agora proclamar, anunciar que o reino de Deus é chegado a vós. E aqueles habitantes da Ásia, eles começam a ouvir dessa palavra. Tanto os judeus, quanto o grego, quanto os gentios. Agora vem o grande milagre. Isso tudo está registrado em Atos 19, a partir do 8 até o 12. E Paulo agora, através da mão de Deus, fazia milagre extraordinário, ao ponto das enfermidades fugirem das suas vítimas e os espíritos malignos se retirarem. Paulo faz amigo em Éfeso. A palavra de Deus diz que há amigo mais chegado que irmãos. Então Paulo, ele começa a se comunicar com aqueles seus irmãos ou com aqueles seus amigos. Bom, falando um pouco agora da cidade onde Paulo está inserido, ele está, como eu falei, aprisionado. O que era a cidade de Éfeso? Segundo a palavra de Deus, ele era um centro comercial, político, religioso e o local do grande templo da Artemis, que era a Diana. Ela era conhecida como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela era uma estrutura de 127 colunas, 20 metros de altura, numa área aproximadamente de 140 metros de comprimento e 60 de largura. O que acontecia nessa cidade? Bom, Paulo está anunciando o evangelho, escrevendo as suas cartas. Então, quando Paulo escreve as suas cartas, a sua carta, ela gera mudança de transformação na vida de um homem, na vida de uma mulher e na vida de uma cidade. De um lado nós temos Diana, de outro lado nós temos o evangelho, que é a boa notícia de poder de transformação. Então ali é gerado o quê? Um conflito. É um conflito que acontece ali. Aqui a palavra de Deus, ele relata através de Atos 19, que o evangelho estava ameaçando os negócios daqueles fabricantes de ídolos, que suscitavam oposição contra os cristãos. Os artífices apelavam para um confronto e enchiam-se de furor, e clamavam
a grande Diana de Éfeso através dos seus clamores. Então nós temos aí, esse é o contexto que Paulo está inserido. O livro de Efésios, ele supera todas as demais cartas no que diz a profundidade e a excelência. Ela tem sido chamado até mesmo sobre a carta do terceiro céu. Por ela estava elevada às profundezas das alturas, da redenção, da salvação, é o ápice do Novo Testamento. Porque Deus ordena que nós devemos subir a passos para que alcancemos um lugar mais elevado que possível. Aqui, quando nós tratamos dessa introdução, nós vemos o seguinte, que essa palavra de Paulo, ela vai trazer duas situações na vida daquelas igrejas. A primeira seria a doutrina, seriam os ensinamentos de Paulo. A segunda seriam a prática, a ação. Bom, tratando um pouco agora sobre a doutrina do ensino, nós vemos que Paulo expõe a grandeza da glória da vocação cristã. Aqui onde nós lemos esse texto, Paulo ele começa a dizer, e eu quero dizer para os irmãos, que isso me salta muito aos olhos sobre aquilo que Deus, como é que Deus olha para a vida da humanidade, como Deus olha para a nossa vida, como é que Deus olha o interior do pastor Carlos e de cada um de nós. Ele diz o seguinte, Paulo é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Então foi Deus que o convocou. Nós falamos sobre a caminho de Damasco, em Éfeso. E é a graça do Senhor e a paz que vos reine, porque Deus é o nosso Pai e Ele também é o Pai do Senhor Jesus. Ele diz, bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais e celestiais em Cristo Jesus, assim como Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não existe ninguém igual a você. Você é único aqui na terra. Você é como uma pedra preciosa aos olhos do Senhor. E aqui Paulo diz que o Senhor nos escolheu para sermos santos, separados, irrepreensíveis. Então o poder de Cristo Jesus, ele trabalha na minha vida, na sua vida, trazendo o quê? Transformação. Trazendo mudança de pensamento, mudança de atitudes. Ele tem esse poder, através da pessoa do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Então, nós temos essa doutrina do apóstolo Paulo. Ele diz também ainda nesse pequeno livro, do capítulo 1 ao 18, ele diz que a predestinação do Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Significa que o beneplácito de Deus, é o consentimento, é a aprovação de Deus na vida do cristão, é a autoridade suprema de Deus que tem o poder de decisão. Isso me traz, pastora Roseli, um conforto muito grande no meu coração, porque nós vivíamos num tempo pagão, no tempo de mudando, aonde nós éramos distantes do Senhor. Mas essa proximidade com Cristo, ela traz uma coisa que é chamada mudança, que é chamada de transformação. E isso vai acontecendo gradativamente nas nossas vidas. E ela traz o quê? Ela traz, e Paulo diz para aquela igreja, a nossa salvação é a soma de todas as bênçãos de Deus. Na predestinação do Pai, Ele nos escolheu antes da criação. Na redenção, Ele trouxe o que na nossa vida? A salvação e o resgate.
Havia uma ira sobre a minha vida, sobre a sua vida. Havia um abismo muito grande. Então Deus, olhando do seu trono de graça, ele diz assim: enviarei o meu filho, que há de resgatar toda a humanidade. E esse resgate, ele nos traz o quê? A salvação em Cristo Jesus. Mas ele também diz assim, também no versículo 1, do 13 ao 14, o selo do Espírito Santo. Uma vez que nós cremos em Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, que nos convence, que intercede, que nos guia, que intercede com gemidos inexprimíveis. Há momento na minha e na sua vida em que nós não conseguimos nem trazer uma palavra de oração. Tamanha é a dor da nossa alma, tamanha é a dor e o sofrimento no meu corpo. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que vem e intercede por cada um de vós. É por isso que nós não podemos pecar. Mas se pecar, nós temos o quem? Um advogado. Nós temos advogados aqui. Um advogado. Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador. Aquele que morreu por todos nós. Então, esse selo do Espírito Santo é a garantia, é um sinal pago na redenção completa, que será por toda a eternidade. Irmãos, nós ouvimos a palavra da verdade, que é o Evangelho, que irá produzir no nosso interior a salvação, porque nós temos crido, porque nós fomos selados. Somos agora o Santo Espírito da promessa que habita em cada um de nós, a qual é o penhor da nossa herança, é o resgate da propriedade em louvor para a sua glória. Tudo isso está registrado no versículo 13 do capítulo 1, porque ouviste o quê? A palavra do Evangelho. Ou seja, essa palavra do Evangelho, ela tem o poder e a transformação, e nós somos selados pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós, mas ela vai se estender para toda a eternidade. Como diz ali no livro de Provérbios, a nossa vida é um conto ligeiro, é um vapor de fumaça, é uma neblina. Então nós precisamos entender que a nossa dimensão aqui nessa terra, ela é muito passageira, ela é muito temporal, ela é muito pequena. Mas nós agora, nós iremos ser ressuscitados em Cristo Jesus. Não perca esta afinidade, essa proximidade com o Senhor. Espere no Senhor. Espere no Senhor. Eu não sei qual é o seu problema nessa manhã, mas a minha palavra é: espera no Senhor. Por que esperar no Senhor? Porque a palavra diz que Ele satisfará o desejo do vosso coração. Isso significa o quê? Dependência. Mas isso não é fácil. Não é fácil. Ele é difícil. Mas com a leitura da palavra, com uma vida de oração e a proximidade, você irá contemplar o haja de Deus. Assim como no livro de Gênesis, capítulo 1, e no princípio, Deus disse o haja, porque você é uma propriedade exclusiva de Deus. Bendito é o Deus Pai do nosso Senhor, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Por isso, como o nosso pastor Eliezer trouxe uma reflexão do dízimo das ofertas, Deus tem abençoado. Não tem nos faltado nada. O nosso pastor tem uma visão de águia.
mas ele é totalmente dependente da graça de Deus. E pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor, ele está em diversas frentes de trabalho, produzindo não para satisfazer o seu desejo, o desejo do seu coração, não, para satisfazer o desejo daquele que o arregimentou, de levar o quê? A boa notícia. Aos perdidos, aos encarcerados, aos órfãos e às viúvas. Nós também podemos entender que há uma manifestação do poder de Deus. O poder de Deus foi manifestado em Cristo Jesus e traz, na pessoa de Cristo Jesus, pelo poder do Senhor Deus, a ressurreição, a ascensão e a exaltação. E esse poder também, meus irmãos, ele está intrínseco dentro de cada um de nós. Tudo aquilo que foi proporcionado na vida do nosso Senhor Jesus e Salvador, respinga em mim e em você. Olha só, o poder de Deus é manifestado na vida de nós de 3 maneiras. Primeira, na ressurreição espiritual, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. E ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, nos nossos delitos e pecados, quando andávamos em outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito agora que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, de pensamentos, e eram por natureza o quê? Filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande e imensurável amor, nos amou. E nós agora estamos mortos para as coisas desse mundo. Então, a primeira coisa que acontece na vida de um crente é a ressurreição espiritual. É o poder de transformação. Essa palavra, ela tem o poder de transformar o homem perdido num homem pregador. Aquele que estava distante, afastado, ele agora no relacionamento, porque essa palavra ela tem poder, por isso nós ouvimos essa palavra, por isso nós lemos essa palavra, por isso nós amamos essa palavra, porque ela é o quê? Poder de Deus manifesto na vida da humanidade, na vida da igreja. Esse é o poder transformador. Mas também ela nos traz o quê? Ascensão espiritual. No versículo 2, no capítulo 2, do versículo 6, diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar o quê? Nos lugares celestiais. Meu irmão e minha irmã, aonde quer que você esteja, você é um embaixador enviado por Deus. Aonde você entrar, você agora na sua vida há um revestimento de poder e autoridade. E quando você entra num local, as trevas têm que ser dissipadas. As trevas têm que recuar. Porque esse poder não vem de vós, mas vem da sua suficiência em Cristo Jesus. É o poder de Deus dentro de nós. Tome posse nessa manhã. Fale com o Senhor. Seu Deus, eu quero ser usado. Eu quero ser usada. Não para que eu apareça, como eu fiz aquela oração, mas que o Senhor cresça e que eu diminua. Esse é o poder da humildade. Esse poder, quando você olha os perdidos, quando você olha os pagãos, você vê que há uma necessidade eminente de recuperar. Nós trabalhamos com pessoas com dependência química.
nós levamos para aquelas pessoas, eu, pastor Eliezer, irmão André, irmão Hernani, irmão Wagner, a palavra. E Deus, nessa manhã, Ele quer contar com cada um de vocês. Com cada um de vocês. Não sei como Ele vai fazer isso, mas Ele quer fazer através da sua vida. Há um dom dentro de cada um de vocês. Não perca. Não se esconda. Buscai ao Senhor enquanto se pode. Pelo poder de Deus, fazer as obras é demonstrar a graça de Deus. Quando nós recebemos as famílias aqui na igreja, o ministério oculto atrás daquela porta. Atrás daquela porta, nós recebemos famílias desnutridas, magoadas, passando por necessidades. Necessidade física, espiritual, material. E nós ouvimos essas pessoas. Eu só faço 2 orações para essa igreja. Deus, envia recurso. Envia recurso. E esse é o armazém da fé. Ele não para. Há uma multiplicação aqui dentro, onde nós atendemos mais de 15 famílias que estão passando pela fome. Eu passei pela fome. Eu sei o dor da fome. Quando eu vejo essas famílias passando essas necessidades, eu tenho uma dor na alma. E eu me esforço para atender com amor, com carinho, com compaixão, porque eu sei que tudo isso que é gerado no meu espírito não vem de mim. Tudo isso gerado dentro de mim, ele vem de Deus. Isso vem do Senhor. Havia uma grande separação. De um lado, os gentios. De um lado, os judeus. Capítulo 2, versículo 11 e 13. Em relação a Israel, os gentios, eles eram o quê? Estrangeiros. Em relação às alianças, eram estrangeiros, porque todas as alianças, elas foram feitas para quem? Para Israel. Em relação a Deus, eles estavam condenados. Mas agora, tornaram-se próximo pelo sangue de Jesus. O que nos une, o que nos purifica, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele limpa a nossa vida. Por outro lado, nós temos os judeus, a partir do 2, 14 e 17. E eram os judeus e gentios. De um lado, havia uma demarcação rígida com respeito à religião e à lei. No templo de Jerusalém havia um pátio especial para os gentios, separado pelo muro
de Israel, por uma grande parede que havia avisos proibindo dos gentios entrarem sob pena de morte. Mas no tempo espiritual, Deus já não há uma linha divisória. Judeus e gentios têm acesso ao Pai por só um Espírito, porque por ele ambos temos acesso ao Pai por um Espírito. E assim já não sois vós estrangeiros e peregrinos, somos concidadãos dos santos, sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, da qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário. Havia aquela separação. A gente nunca, desde 2019 que eu estou aqui nessa igreja, no Ministério de Ação Social, nós já distribuímos mais de, nem sei mais a conta, pastor. Eu acho que nós já demos mais de 10 toneladas de alimento já. Só teve uma pessoa que esteve na igreja e se colocou à disposição de limpar, de lavar. Cada um tem a sua vida lá fora. Eu entendo, eu compreendo, cada um tem os seus problemas. São pessoas que têm os seus filhos doentes, autistas. Eu acompanho algumas famílias que têm filhos com problema de autista. Então, o ensinamento de Paulo, voltando para a palavra, o ensinamento de Paulo, ele traz essa doutrina de relacionamento com Deus. E agora eu vou finalizar com a nossa prática. A partir do livro de Efésios, do capítulo 4 até o 5 e ao 6, que é a armadura de Deus, se a gente fosse ler esses capítulos, esses versículos, e eu fiz um resumão, pastor, de uma única palavra que resume tudo aquilo que Paulo pregava. Paulo via a necessidade eminente de levar uma palavra para uma cidade, para uma comunidade, para toda a Ásia, onde ele se esforçava nas suas viagens missionárias, onde ele levou várias pessoas a Cristo, onde várias igrejas foram erguidas, onde o poder do Evangelho é transformador. Mas quando a gente vai lendo a epístola de Efésios, a gente resume na prática, e ela é uma única palavra: a união. A união, ela tem a capacidade de fazer mudança, mas essa união, ela precisa estar de mãos dadas com a humildade. Quando Deus do seu trono de graça, ele vê cada um de vós, e ele vê o seu amor para com a igreja, ele compreende a sua dor, ele compreende a sua labuta, mas dentro de nós gera o quê? A humildade, a tolerância. E essa união com Cristo Jesus, ela vai ter resposta na nossa vida. Uma vida nova. Como diz lá no capítulo 4, no versículo 22. Estou caminhando para o fim, pastor. O pastor está me olhando. Está pensativo, não sabe se vai me chamar mais para pregar. Então, eu vou aproveitar esse momento aqui agora. 4, 22. No sentido de quanto ao trato do passado, despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência, o engano.
vós renoveis o espírito do vosso entendimento, revistais de um novo homem, criado segundo Deus. À medida que nós nos humilhamos, isso vai gerando dentro de nós uma união, uma satisfação, um desejo de pregar o evangelho, de falar a boa notícia. Então nós precisamos agora despir do velho homem, dos velhos costumes. Eu diria que quando nós vamos ficando, eu vou fazer 64 anos, a gente tem algumas manias. Então a gente precisa colocar diante do Senhor, para que essas manias não venham aflorar na nossa vida. Esses costumes. Nós precisamos viver em conformidade com o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Está aqui na palavra. Leia, medite, examine a palavra. Exerça um novo comportamento. Seja suporte para os outros. Deus conta comigo e com você. Amém? Deus conta comigo e com você. Suporte as pessoas. Ame as pessoas. Reconcilie com as pessoas. Seja diligente naquilo que você faça. Faça com zelo, com amor, com dedicação. Se esforce. A palavra de Deus que o evangelho, ele é conquistado por esforço, por determinação, por amor, por fé e por esperança. Mantenha o vínculo da paz. Viva em amor com todos. Viva na luz. Ame sua família. Ame seu pastor, ame sua igreja. Ame sua esposa. Ame sua companheira. Porque esse evangelho, ele precisa haver transformação. E ele vai acontecendo. Cada dia é um dia diferente. Cada dia é uma oportunidade. Cada dia é uma folha em branco. A cada dia, quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo com o Senhor: bom dia, Espírito Santo. A primeira coisa que eu dou para o Senhor é bom dia. A minha esposa, ela tem um costume. Ela acorda, vai para o banheiro, escova os dentes, bota água, faz o café. Ela é sistemática. Ela pega a Bíblia, vai lá para a sala, começa a ler, começa a orar, começa a orar, começa a chorar. Esse é o poder do evangelho. O poder do evangelho, pastor, ele nos constrange. O poder do evangelho, nós vemos o quanto precisa haver mudança na nossa vida. Andai no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus. Aquela ira que estava sobre a minha e a sua vida, ela foi aplacada pelo poder, pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus. Minha palavra final é: faça valer a pena. Faça valer a pena. Buscai ao Senhor, e Ele satisfará o desejo da tua alma. Nós estamos diante de um Deus que abre portas. Nós tivemos uma boa notícia, eu e minha esposa. O nosso filho voltou para Jesus. E como é que ele voltou? Talvez você diga: ah, mas pastor Carlos deve ter pregado muito. Não preguei. A minha mensagem para o meu filho acontecia junto com a minha esposa na esfera da oração.
Quantas vezes essa mulher teve que se calar? Quantas vezes eu tive que me calar? Mas o poder foi o Espírito Santo de Deus que convenceu ele, não foi eu. Eu não tenho poder, pastor. Eu tenho uma ação. Eu tenho um propósito no meu coração de satisfazer aquele que me arregimentou. Que a nossa vida escolhida, guardada, separada, foi manifestada. E agora nós temos a união com Cristo. E você é uma obra-prima do Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 10. Ele diz que você é a feitura do Pai. Você é um poema do Senhor. Minha esposa não cansa de ouvir eu falar essa palavra. Você é o melhor de Deus aqui na terra, amém?